Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje iremos corrigir o nosso exercício sobre a radioatividade. Vejamos a nossa primeira questão. Na nossa primeira questão, nós temos alguns elementos radioativos. Esses elementos, eles vão liberando partículas e eu quero saber quais as partículas, respectivamente, estão sendo liberados por cada átomo, pelo átomo A, B, C e D. Vejamos a nossa resolução. Nós temos aí o elemento A, o átomo, que possui um número atômico de 84 e a sua massa 216. Esse elemento A, ele vai liberar uma partícula transformando-se no elemento radioativo B, que possui uma massa de 212 e o seu número atômico 82. Preste atenção que a massa foi reduzida em 4 unidades e o seu número atômico foi reduzida em 2 unidades. Então, esse elemento, esse átomo radioativo A, que eu chamei de A, ele liberou uma partícula alfa e se transformou no elemento radioativo B. Esse elemento radioativo B, ele também emite uma partícula, transformando-se no elemento químico C, que possui uma massa de 212 e o seu número atômico 83. Preste atenção que a sua massa, ela reduziu, ela continuou sendo a mesma e o seu número atômico aumentou em uma unidade. Então, o elemento químico B, ele liberou uma partícula beta. Nós temos o elemento C, elemento radioativo C, ele possui uma massa de 212 e transformou-se no elemento químico D, que possui uma massa de 212 e um número atômico 84. Então, nós temos que o elemento C liberou uma partícula beta, porque a sua massa permaneceu a mesma e o seu número atômico aumentou em uma unidade. Esse elemento D, ele libera uma partícula transformando-se no elemento químico E, que possui uma massa de 208 e o número atômico 82. Então, a sua massa reduziu de 4 unidades e o número atômico reduziu de 2 unidades. Então, o elemento químico D liberou uma partícula alfa. Nós temos o elemento químico E, liberou uma partícula, transformou-se no mesmo elemento. Então, a partícula que foi liberada foi a partícula gama, que possui uma massa, mesma massa e o mesmo número atômico. Não houve uma modificação, porque a partícula gama, ela possui uma massa de 0 e um número atômico 0. Nós temos aí a continuação da mesma partícula, do mesmo átomo radioativo, liberando novamente a partícula gama, transformando-se, continuando sendo o elemento químico E. Tudo bem? Vamos analisar agora a nossa segunda questão. Nós temos o xenônio, ele possui uma massa de 133, é usado em pesquisas sobre os pulmões e a sua meia-vida ou período de desintegração ele é de 5 dias. Se uma amostra contiver 200 gramas desse elemento, após quanto tempo essa massa será reduzida para 25 miligramas? Então, nós temos uma massa inicial de 200 miligramas. A meia-vida desse elemento ele é de 5 dias. O que significa isso? Que daqui a 5 dias, o elemento químico, a quantidade de massa inicial, ela vai reduzir pela metade. Vamos analisar quantos dias irá passar para que o tempo, a massa dele, decaia para 25 miligramas. Vejamos a nossa resolução. Nós temos aí a massa inicial de 200 gramas,
depois de 5 dias, que é o tempo de meia-vida do elemento químico, ele vai reduzir pela metade, que é a meia-vida do elemento. Nós temos que depois de 5 dias, a quantidade de massa do elemento é de 100 miligramas. Passado-se mais 5 dias, a massa dele vai decair novamente pela metade. Nós temos 50 miligramas. Passado mais 5 dias, nós temos a massa que a questão me deu de 25 miligramas. Então, depois de quanto tempo a massa foi reduzida para 25 miligramas? Então, nós temos, passou-se 5 dias, mais 5 dias, mais 5 dias. Então, isso significa que depois de 15 dias, a massa inicial ela vai para 25 miligramas. Tudo bem? A alternativa que vocês devem marcar é a alternativa C, de 15 dias. Vejamos agora a nossa terceira questão. O trítio é utilizado na determinação da massa total da água do corpo de um ser vivo. Sabendo que ele tem a meia-vida igual a 12,5 anos, assinale a alternativa que indica quanto tempo levará para que a radiação de uma amostra de trítio ele fosse reduzida para 6,25% do valor inicial. Então, a questão ela não me deu a massa inicial, mas nós sabemos que a massa inicial vai ser de 100%, tá? Então, vamos analisar a resolução. Nós temos aí que 100% do que eu tenho, ele vai, depois de 12,5 anos, ele vai reduzir pela metade, que é o tempo de meia-vida. Então, nós temos 50%. Passados-se 12,5 anos, ele vai decair pela metade, que é o tempo de meia-vida. Então, é de 25%. Passados-se mais 12 anos, 12,5 anos, nós temos aí que a porcentagem vai para 12,5. E mais 12,5 anos, a massa que nós queremos aí é de 6,25. Então, eu quero saber depois de quanto tempo essa massa inicial ela vai chegar a 6,25%. Então, nós temos que 12,25 vezes 4. Então, nós temos, passou 50 anos. Tudo bem? Vamos analisar a nossa quarta questão. Nós temos o césio 137. Ele possui um tempo de meia-vida de 30 anos. Se tivéssemos 12 gramas desse elemento, após quanto tempo essa massa ela será reduzida para 0,75? Aí eu quero saber depois de quanto tempo esse elemento químico ele vai se reduzir a 0,75. Vamos analisar a nossa resolução. Então, nós temos que a questão me deu a massa inicial, que é de 12 gramas. Então, o tempo de meia-vida, o tempo com que essa partícula ela decai pela metade é de 30 anos. Então, nós temos 12 gramas. Após 30 anos, a massa dela vai se reduzir para 6 gramas. Passados-se 30 anos, nós temos que a massa se reduziu pela metade, que é de 3 gramas. Mas, passados-se 30 anos, nós temos que a massa agora vai ser de 1,5 gramas. E mais 30 anos, a massa, aí sim, vai chegar a 0,75 gramas, certo? Então, a massa inicial era de 12 gramas. Eu quero saber depois de quanto tempo a massa irá se reduzir para 0,75 gramas. Então, se passaram 120 anos. A alternativa que vocês devem marcar é a alternativa D. Vejamos a nossa quinta questão.
Bomba de cobalto é um aparelho muito usado na radioterapia para tratamento de pacientes, especialmente portadores de câncer. O material radioativo usado nesse aparelho é o cobalto. Ele possui uma massa de 60 e um número atômico 27. Com um período de meia-vida é de aproximadamente 5 anos. Admito que a bomba de cobalto ele foi danificado e o material radioativo ele foi exposto à população. Após 25 anos, a atividade desse elemento ainda se faz sentir numa porcentagem em relação à massa de... Vamos analisar a nossa resolução. Então, nós temos aí que a massa dele, eu quero saber quanto vai ser reduzida a massa após 25 anos. Então, não temos a massa inicial, mas sabemos que a massa vai ser de 100%. Então, nós temos 100%, depois de 5 anos, foi reduzido para 50%. Após mais 5 anos, se reduziu pela metade, 25%. Lembrando que a meia-vida é o tempo em que a partícula ela vai se desintegrar pela metade. Então, nós temos 25 anos, depois de 5 anos, ela reduz para 12,5%. Após 5 anos, ele se reduz para 6,25%. E mais 5 anos se passado, ele vai reduzir para 3,125%. Então, eu quero saber qual é a massa da atividade desse elemento químico após 25 anos. Então, nós temos aí, passados-se 25 anos, a porcentagem que iremos ter é de 3,125%. Então, a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa A. Vejamos agora a nossa sexta questão. Um elemento radioativo, ele tem um isótopo cuja meia-vida é de 250 anos. Eu quero saber qual é a porcentagem da amostra inicial desse isótopo que existirá após 1000 anos. Vejamos a nossa resolução. Nós não temos a massa inicial, certo? Nós sabemos somente o tempo de meia-vida. Mas eu tenho a quantidade total de anos que esse isótopo ele vai ser diminuído. Então, vamos analisar. Nós temos os 100% da nossa amostra após 250 anos. Esse elemento ele vai se reduzir pela metade. Então, nós temos os 50%. Após 250 anos, a quantidade de massa também irá se reduzir pela metade. Então, nós temos 25%. Após 250 anos, ele se reduzirá a 12,5%. E após 250 anos, a sua porcentagem será de 6,25%. Então, preste atenção que a somatória do tempo de meia-vida é de 1000 anos. Então, a porcentagem da amostra inicial desse isótopo após 1000 anos será de 6,25%. Então, a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa C. Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.